Todos estão aquietados? Estão acomodados? Amém. Vamos agora ouvir a voz do Senhor de modo mais intenso, de modo mais profundo, daquilo que o Senhor quer nos falar, quer nos ensinar. Desde o começo do culto, Ele está falando, mas agora nós entendemos que é o momento em que o Senhor irá nos falar com mais profundidade. Nós vamos mergulhar para águas mais profundas. Amém? Ok, pastora? Sejam todos bem-vindos. Um bom dia a todos, aqueles que nos assistem pela internet, a Igreja Bendita de Jesus. Estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. A mensagem de hoje: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Em 1 Coríntios 6, o versículo 12, está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E você diga amém. Deus, Ele tem o lícito e o que convém. E nós temos que aprender o que é o lícito de Deus e o que convém de Deus. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos, curve tua cabeça. Fale com Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus de toda a glória, Paizinho querido, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade que temos em Tua casa para crescermos na Tua graça e no Teu conhecimento, revelado pelo Teu Santo Espírito, onde vamos receber o alimento sólido, onde vamos receber as verdades que libertam, Jesus. E sabemos que vem do trono de Tua graça. Por isso, de antemão, Senhor, Te agradecemos, Te bendizemos, Senhor, por tão grande salvação que nos alcançou, por aquilo, Deus, que veio ao nosso espírito nos libertando, Jesus, das mentiras do mundo, das mentiras do homem, das mentiras, Senhor, do sistema religioso, das tradições religiosas, Senhor. Somos livres em Ti, Jesus, e Te agradecemos por esta liberdade. Usa, Senhor, a minha vida mais uma vez, Senhor, com o Teu poder, com a Tua autoridade. E que a Tua igreja, Jesus, receba a Tua vontade, Jesus. Compreenda a Tua vontade. Que a Tua igreja, Senhor, aceite, Jesus, a Tua vontade, Senhor. Que os corações sejam quebrantados, Jesus. Que os Teus filhos, Senhor, sejam de todo aquietados de qualquer situação, Jesus, que possam estar passando. Que os Teus filhos, Jesus, possam, Senhor, descansar em Ti e receber as instruções que vêm de Ti, Senhor, para que vitoriosamente, Jesus, passem por esta situação, para que em triunfo eles sejam conduzidos nesta situação. Por isso, Deus, eis-me aqui para lhe servir. Eis-me aqui, Senhor, como um instrumento para
para abençoar os teus filhos, para abençoar a tua igreja, Jesus. E é o que eu lhe peço nesta hora, Espírito Santo, que se manifeste agora através de minha vida o teu poder e a tua autoridade. E que a tua voz, Senhor, seja nítida, seja clara, e que não haja, Senhor, nenhuma dificuldade de compreensão em nosso meio. Que os teus filhos saiam de tua casa nesta manhã, bem alimentados, bem servidos, porque eu sei que eles estão assentados à mesa contigo, Senhor, para comer do banquete e não das migalhas que caem da mesa. Por isso eu te louvo, eu te agradeço e te glorifico, Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, abençoados de Deus, mais que vencedores, pedras vivas, bom perfume de Cristo, salvos por Jesus e salvos para sempre, homens e mulheres escolhidos por Deus para viverem a maravilhosa graça, para receberem a maravilhosa graça e serem nesta terra ministros da nova e eterna aliança, serem embaixadores em nome de Cristo. Quando nós falamos em liberdade cristã, algumas pessoas são conduzidas ao engano de que nós podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida, que nós podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo. Eu posso viver como eu quero, porque o que importa é o espírito e não é a carne. Então existem as pessoas que não se importam com as coisas que são praticadas pelo corpo, pela carne. São aqueles que dizem: a minha relação com Deus é espiritual. Eu tenho meu compromisso com Deus e Deus sabe. O que eu faço da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. O que eu faço com o meu corpo é problema meu. Essas pessoas estão completamente erradas. Essas pessoas estão completamente insubmissas, irreverentes e não têm nenhum relacionamento espiritual com Deus. Porque o meu relacionamento espiritual com Deus é no espírito, mas passa pelo corpo, passa pela minha carne. A Bíblia é bem clara quando diz que todos nós vamos dar contas a Deus de tudo aquilo que nós praticamos pelo corpo, com o corpo. Então essas pessoas são pessoas indiferentes ao temor de Deus. São pessoas que não conhecem o que é temer e reverenciar a Deus, e acabam abusando da sua liberdade cristã, semeando mal e colhendo mal, porque isso que elas fazem é mal aos olhos de Deus, e elas vão colher este mal que elas semeiam. O versículo 13 de 1 Coríntios 6 está escrito assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, é muito importante, amados, o que nós fazemos com o corpo. O que eu faço com o meu corpo?
De que modo eu dou meu culto a Deus? Eu venho para a igreja emburrado? Eu venho para a igreja triste? Eu venho porque eu estou falando para nós que nos reunimos. Aqueles que não se reúnem. Mas nós, como nós nos saímos de nossa casa e adentramos por estas portas? Como? De que modo? O meu corpo mostra isso. O meu rosto mostra isso. Se eu estou bem aqui ou não. Se eu estou feliz aqui ou não. E tudo isso eu vou dar contas ao Senhor. Sabia? Tudo isso, não importa. Não, mas Deus sabe. Exatamente, Deus sabe que você já sabe. Amém? Então, confesse isso. O meu corpo é para agradar a Deus. O meu corpo não é para a impureza. O meu corpo é para o Senhor. E o Senhor para o meu corpo. Amém? Glória a Deus. Então tudo aquilo que é mal é impureza. Entenda isso, igreja. Tudo aquilo que é mal é impureza. Então o simples fato de eu vir cultuar a Deus de mau humor é mal, porque é mau humor. Estão entendendo? Eu vir para a igreja não querendo vir é mal. E não vir para a igreja também é mal. Então, aos olhos de Deus, tudo isso importa, sim. Então, o Senhor está nos ensinando, nos explicando, porque o Senhor, há 3 cultos, nos trouxe aqui palavras maravilhosas, que Ele quer nos levar para uma terra de mais que suficiente. E tem premissas que eu tenho que obedecer, que eu tenho que receber e vivê-las, mostrando para Deus que eu creio naquilo que Ele está me passando. Então a Bíblia diz que nós temos um chamado para oferecer com o nosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o nosso culto racional. Então, isto que nós estamos fazendo aqui faz parte do bem que nós fazemos com o corpo. Entende isso? Então, o que você está fazendo nesta manhã de todo o teu coração, diante de Deus, é bem. Ele chama de bem. Ele se agrada disso. Ok? Em 2 Coríntios 7, versículo 1, diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas. Você tem ouvido as promessas? Você tem recebido as promessas? Você sabe o que Deus quer para a tua vida? Sim. Então, você sabendo de tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Então, da carne, você conhece as impurezas da carne, mas tem também do espírito, que são as doutrinas. As doutrinas fora da graça de Deus, a Bíblia chama de impureza. Por exemplo, quem hoje vive na lei tem impurezas no espírito. Quem hoje vive por doutrinas de homens tem impurezas no espírito. Então o apóstolo Paulo diz assim: olha, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, que você sabe o que são as impurezas da carne, como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, a graça de Deus, e só a graça de Deus, ensina o temor do Senhor. Só a graça de Deus revela o que é o temor do Senhor. Amém? Então quero que você confesse isso. Eu estou aqui para aperfeiçoar a minha santidade
no temor de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. O mundo, igreja, tenta a todo instante nos contaminar. O mundo tenta a todo momento nos trazer algo para a nossa vida para que esse aperfeiçoamento seja interrompido. E nós temos que dizer não. Nós temos que ter uma postura firme e dizer não. Por quê? São muitos os que caem nos prazeres do mundo. São muitos, igrejas, que caem no álcool. São muitos os que caem no sexo ilícito, nas drogas, na libertinagem. São crentes que vivem uma vida morna. E são salvos em Jesus, são salvos por Jesus. Herdarão a vida eterna. Porém, são crentes que não têm o reino de Deus aqui nessa vida. Não herdam o reino de Deus. E não terão galardão nos céus. Porque darão conta de tudo que fizeram com seu corpo aqui nesta terra. Então são crentes que vivem pelo eu. Não, porque eu acho que não é assim. Porque eu penso que não é assim. A lógica domina ela, ou seja, ela é comandada pela carne. E vive uma indiferença espiritual totalmente contrária à Bíblia Sagrada. Então, se der para ir no culto, eu vou. Se não der, não tem problema. Deus sabe. Eu não sou obrigado a fazer o que eu não quero. Quantos não falam isso, igreja? Quantos não se portam desta maneira? Então as pessoas estão com estes pensamentos. Não, eu não vou seguir a homens. Eu não tenho que me submeter. Não se submete a Deus, então. Porque a Bíblia diz que tudo foi instituído por Deus. Amém? Então, quando eu me submeto ao Senhor. Eu me submeto a Deus, não a homens, não a pessoas, não a carne, mas sim aos céus. 1 Coríntios 6,12, de novo. Todas as coisas me são lícitas. Olha que o apóstolo Paulo. Então, tudo está disponível para mim. Eu posso fazer tudo. Tudo está ao meu alcance. Se eu quiser comprar cocaína, eu vou e compro. Não, mas é ilícito, mas não está ao meu alcance. Para muitos é lícito. Sim ou não? Sim ou não? Para você entender a dimensão do que Deus está querendo aqui nos ensinar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então não nos convém ir comprar cocaína. Não nos convém beber cerveja. Não nos convém ter uma vida de hábitos no álcool. Não nos convém fumar. Sim ou não? Então, tudo isso me é lícito, mas não me convém. Amém? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então o problema é o quê? Que o crente, ele se permite aquilo que para ele, na cabeça dele, é lícito. E o grande problema é o quê? A hora que ele vê, ele já está dominado por aquilo. E aí ele não consegue mais sair. Então tudo está disponível para mim, mas nem tudo me convém. A nossa vida, igreja, ela é feita de escolhas. Nós aprendemos isso. Aquilo que eu escolher hoje vai revelar o meu amanhã. A minha escolha de hoje vai revelar o meu futuro. Estão entendendo? Então, só não há escolha para salvação. Graças a Deus por isso. Para salvação não há escolha. Nós somos salvos pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é certa em Jesus. E graças a Deus, porque se dependesse de mim e de você escolher, nós iríamos escolher errado. Nós íamos escolher errado, irmão.
Então louvado seja Deus que isso Deus falou, não, isso eu que vou decidir. Eu que vou determinar. Graças a Deus. Então, nós somos salvos por meio da graça em Jesus Cristo. E isso está certo, amados. Isso não muda. Amém? Nós temos o Espírito. Nós temos o selo da promessa, que é o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. E é este Espírito que nos ressuscitará com Ele. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Então nós temos que entender que há certas coisas, há certas atitudes que não convêm, que não são dignas, que debilitam o meu caráter. Então a Bíblia diz que quem é amigo de Deus tem que ser inimigo do mundo. Não tem como eu vir aqui, amados, e pregar para vocês. Não, mas o senhor é pastor. Peraí, eu sou ovelha. Antes de ser pastor, eu sou ovelha. Não sou diferente de você. Então, para eu pregar aqui, eu tenho que viver aquilo que eu vou pregar. Então, para eu pregar aqui que eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo de fato. Eu não tenho parte com o mundo. Eu não amo o mundo. Amém? E não amo as coisas do mundo. Então, para muitos, né? Participar ou não participar de um culto é a mesma coisa, infelizmente. Eu assisto pela internet, ou eu vejo depois no arquivado, no YouTube. É a mesma coisa. Igreja não é. A congregação, o congregar, é um mandamento de Deus e que deve ser levado com muito compromisso e muita responsabilidade. A igreja diga amém. Então, se eu troco um culto por um algo que, amados, é algo que eu poderia deixar de fazer, eu estou fazendo o que é mal diante de Deus. Você precisa saber disso, porque para que ninguém depois fale assim, mas Deus nunca falou nada. Então você saiba que hoje Deus está falando. Amém? Quando você troca um compromisso com Deus, um culto com Deus, por algo que poderia ser reprogramado, por algo que poderia ser realinhado, você está fazendo o que é mal diante de Deus. E a igreja diga amém. Então tudo me é lícito, mas não convém. Amém? Então me é lícito faltar um culto? Mas não me convém. Ok? Então eu não posso perder o controle, porque se eu perder o controle, aquilo acaba ficando para mim algo normal, algo natural. E aí eu vou fazer sempre. Estão entendendo? Porque você trocou um culto por alguma coisa. Não, é tranquilo, tudo bem, está tudo beleza. Não pode. Então Deus está falando hoje que não pode, para o teu bem. E você diga amém. Glória a Deus. Se eu aceitar um pouquinho de fermento na minha vida, igreja, a minha vida vai ser toda levedada. Porque a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então uma coisinha que eu aceite, que Deus está dizendo que é errado, e eu trouxer para a minha vida, e, ficar fazendo, toda a minha vida vai ser levedada. Então Deus vai olhar para mim e vai ver o que? Injustiça. Deus vai olhar para mim e ver o que é mal. Então, o meu compromisso de cristão não é somente eu pertencer a uma igreja. Não, eu sou lá da igreja tal. Não é isso. Não, eu sirvo a Jesus, eu sirvo a igreja, eu sirvo os meus irmãos, eu sirvo a obra de Deus com a minha vida. Então eu vivo para Deus. E a minha vida secular é aquilo que Deus me permite, aquilo que Deus me concede. Estão entendendo? Então, se eu recebi a graça, se eu estou crescendo na graça, é assim que eu devo permanecer o resto da minha vida. Até o último fôlego de vida. É assim que eu devo permanecer. Então há pessoas que mesclam, há pessoas que acham, que pensam ser conveniente mesclar. O que é o mesclar, pastor? Eu sou da igreja Cristo Vive, que prega a graça de Deus, a revelação da graça de Deus, nós somos da missão apostólica da graça de Deus. E por eu ser evangélico, eu penso poder ouvir tudo que se fala da Bíblia.
Isso é muito sério. E como um pai, eu quero passar isso para você nessa manhã. Porque um pai que ama um filho, ele trata um filho na verdade e na sinceridade. Então você precisa saber que você tem hoje uma voz nítida e uma voz clara, que é a voz de Jesus. E que se você não tem a certeza disso, então nós precisamos orar por você. E você mesmo deve colocar isso em oração. Porque se você ainda tem dúvidas do que este altar prega e vive, então você precisa buscar em Deus esta direção. Por quê? Porque o mundo está aí lançando muitas coisas e nós vemos nas redes sociais muitos filhos de Deus postando qualquer coisa. E está lá embaixo lá o logo de outros ministérios, de outras igrejas. Não, mas é a palavra de Deus. Mas de onde vem? Qual é a fonte? A fonte nos interessa sim. Assim como nós sabemos que há muitos ministérios que pregam a graça de Deus, sabia? Não é só a Cristo Vive que prega a graça de Deus no Brasil. Há muitos ministérios que pregam graça, mas é uma falsa graça, e isso eu falo com propriedade, porque quando o Senhor me revelou esta graça, eu pesquisei, amados. Eu fiquei meses pesquisando o que era a graça. Eu chegava todo dia do trabalho, colocava lá pregações de vários ministérios, sim ou não, pastora? Para ouvir. E o que não era, o Senhor falava não. E o que me trouxe paz, o Senhor falou, é isso. Porque não é somente eu falar da graça. Essa semana eu conversava com o abençoado, aqui de Pão Sul. Ele é internauta de um ministério, não sei de onde, que prega a graça. E sabe o que ele disse? Eu perguntei para ele, eu falei, e como você ceia? Você ceia na tua casa? Não, a gente não ceia. Eu falei, não? Não, nosso ministério diz que ceia é costume judaico. Eu falei, então por favor, você tem a Bíblia no celular? Tem? Abre aí em 1 Coríntios 11, 23 e vê o que o apóstolo Paulo ensinou. Eu disse a ele. Depois de lido, eu falei para ele, você está vendo? É assim, assim, assim. O apóstolo Paulo manda comer e manda beber em memória de Jesus. E ele diz assim, olha, aquilo que eu recebi é aquilo que eu vos ensinei. O apóstolo Paulo recebeu nos céus a instrução da ceia. Porque ele disse, aquilo que eu recebi do Senhor é o que eu vos ensinei. Que na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão. Ali ele relata todo o momento da última ceia. E depois ele dá a instrução, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice. E aí um abençoado aí, não sei quem, pregando uma falsa graça, anulando o mandamento de Jesus. Então é muito sério você receber coisas de outros ministérios. Ah, mas então é uma prisão? Não, não é prisão, amados. Se você é livre em Cristo, você sabe o que eu estou falando. Amém? Você reconhece onde está a verdade, e isso lhe basta. Amém? Então, mesclar coisas, sabe? Ah, porque lá o fulano falou tal coisa. Ah, porque aquele pastor tal, eu gosto tanto dele. Você está ligado em Jesus ou está ligado no homem? Porque tem muitos crentes que são assim. Tem um pastor na internet aí que eu chamo de tiririca do evangelho. Para mim ele é um palhaço. Para mim ele é um palhaço. Aquele homem, ele se perfaz para induzir o povo de Deus. Ele não é do jeito que ele é na vida secular. O que eu sou aqui, eu sou ali fora, na minha casa, no meu trabalho. Os irmãos que são mais íntimos de mim sabem. O que eu sou aqui, eu sou em todo lugar. Então aquele palhaço, tem muita gente que gosta dele. E você entra nas redes sociais, está lá os crentes postando pregações dele. Ele só tem psicologia humana. Ele não tem revelação da palavra.
Então, para nós, da graça de Deus, isso é algo muito sério. Eu não sei se já fizeram um culto ecumênico. Fizeram, irmão André? Fizeram ontem. Graças a Deus, nós não recebemos nem convite. Graças a Deus. Alguém participou aqui? Amém. Glória a Deus, irmã Vera. Nós não somos ecumênicos. Nós não participamos daquilo que pode haver contaminação. Porque o Senhor está nos limpando de toda a impureza do espírito. Ok? Amém? Então, graças a Deus que o Senhor está fazendo isso em nós. Aí eu vou colocar de novo o meu espírito num lugar onde pode haver contaminação? Onde pode haver impureza? Deus me livre. Então eu tenho que dar o passo atrás. É isso que eu quero que você entenda. Não é rejeição, não é soberba, não é acepção, não é sermos nós melhores que os outros. Mas é cuidarmos daquilo que temos recebido pelo Espírito Santo. Se você concorda, diga amém e glorifique ao Senhor. Amém. A Bíblia diz que isso não convém, ok? Me é lícito, mas não me convém, tá? Então larga é a porta que conduz à perdição e estreita é a da salvação. E uma coisa eu quero dizer para você: a porta da graça de Deus, amados, ela é bem apertadinha. A porta da graça de Deus, ela é bem, mas bem apertadinha. Não pense você que ela é com folga, não é. Tá? A genuína graça de Deus, ela é bem estreita. Ela é bem estreita. Então, larga é a porta que conduz à perdição. As responsabilidades da graça, amados, elas são muito maiores do que qualquer outra coisa. Do que da lei, né? Do que das falsas graças que são pregadas hoje aí. Então nós não podemos ter conduta frouxa. Confesse isso. Eu não posso ter conduta frouxa. Amém. Porque muitos que assim se portaram não estão mais aqui conosco. Eles tiveram uma conduta frouxa e não estão conosco. Então, se não tomar cuidado, o mundo traga. O mundo engole. Então a palavra diz que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. A palavra diz para nos purificar das impurezas. Então aqui nós estamos aprendendo tanto da carne como do espírito. Amém? As impurezas para o espírito estão aí, cada dia mais, né? O sangue do fulano de tal agora está curando, né? Passa lá a camisa lá e é curado. Não curou nem ele, né? Mas os outros curam, né? Aí ele correu para o hospital, né? É meio contraditório, né? Mas aí os outros curam. Então, e depois ela pediu 8 milhões na televisão. Isso é lobo. Isso é filho da perdição, irmão. Isso é filho da perdição. Isso não tem parte com Deus. Isso não tem parte com o Evangelho. Não tem parte com o Evangelho. E infelizmente ainda as ovelhas de Jesus estão lá, né? Seguindo. E está tudo escrito na palavra. Então, as impurezas têm que ser da nossa vida todas exterminadas. Diga amém. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então o que você faz aqui, você não faz para mim. Vamos começar por aí. Você não tem que ter medo de mim. Quem sou eu, né? Você não tem que temer o pastor. Hoje os oficiais ficaram brancos na hora que nós chegamos. Eu vou falar, porque eu vi. Só a diaconisa Dani que não, porque ela ainda não tinha chego. Agora, fica branca agora. E a ministra a Cris, que
que também não tinha chego ainda. E o ministro Marcelo também não tinha chego. Olha só, não tinha chego. Agora que eu estou me dando conta, pastora. Mas enfim, os que estavam aqui, a hora que viram nós encostando, que viemos mais cedo hoje, né? Caíram da cama. Pegou a gente no pulo, né? Estamos atrasados, viu, pastor? Amém, glória a Deus por isso. Satisfação, é respeito. Mas é para o Senhor que está fazendo, não é para mim. Não é para mim. Eu estou aqui para ensinar como se deve ser feito. Eu estou aqui para ensinar e manter a reverência, a ordem, a decência e a excelência na casa de Deus. Mas não é a mim que se deve temer. A mim se deve o respeito e a honra que é devido, como diz a palavra. Dá honra quem merece honra, quem tem honra. Então, se o Senhor me colocou aqui como anjo da igreja, assim deve ser procedido por todos. A honra, aquele que merece honra. Mas o temor, essa coisa assim de... não. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Amém? Quer confessar? Eu estou na igreja, servindo a Deus, e na igreja, servindo aos homens de Deus. E mesmo servindo os homens de Deus, eu sirvo a Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. Então nós temos um chamado para servir. Todos nós. Eu lhe sirvo e você me serve. Amém? Nós servimos uns aos outros. Porém, tudo que fazemos é para Deus. Versículo 25 de Colossenses 3 está escrito assim: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então muitos não fazem de todo o coração, igreja. Não fazem como para o Senhor. E estes estão semeando a injustiça e vão colher a injustiça. É aquilo que eu disse. Aquilo que é mal aos olhos de Deus, Deus chama de mal. Deus não vai chamar de bom. E estes vão colher o quê? O mal. Amém? Então, eu não posso pensar que Deus é bonzinho. Ah, porque Deus entende, porque Deus sabe. Não, não é assim. Amém? Romanos 3,8 diz: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Então, a condenação destes é justa. E a condenação vem pelas mãos de quem? De Jesus. Então é aqui que eu digo para você: Deus não é bonzinho. O nosso Deus é bom. É Deus de amor, soberano, santo, justo, reto, e ama a justiça. Então ele não passa a mão na cabeça daquele que pratica a injustiça, daquele que pratica o que não é bom. Amém? Então você precisa saber que Deus, Ele nos cobra. Pastor, mas as outras 3 mensagens estavam tão bom. Essa também. Essa também está muito boa. Amém? Porque é Deus que está falando conosco. É Jesus que está nos corrigindo naquilo que precisamos ser corrigidos. Ok?
Em Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo escreveu: não vos enganeis. Então eu estou aqui para não deixar você ser enganado. Eu estou aqui trazendo o que o apóstolo Paulo escreveu pelo Espírito Santo para alertar você, para que você também não seja enganado como muitos aí estão sendo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então Deus nos quer como filhos responsáveis, que o servem com amor, com temor, com tremor, o ano todo, por toda a nossa vida. Aquilo que eu disse, nós vamos encerrar a nossa carreira servindo a Deus como Ele quer ser servido. Eu digo sempre aqui, 2 cultos na semana é muito pouco. Torno a dizer, e olha, enquanto ficaram esses 2 cultos da semana, eu falo para Deus, Deus, é muito pouco. 2 dias na semana para estarmos aqui. Com um dia de 24 horas, 7 dias na semana, 2 horas e meia que ficamos aqui, né? Que seja 5 horas na semana, é muito pouco. Então que estas 5 horas, que esses 2 dias, sejam dados ao Senhor de forma responsável, com amor, com temor e com tremor. Que isso não seja trocado por nada e por ninguém. Mas pastor, eu tenho que correr atrás, o senhor não está entendendo a minha situação. Não, eu estou entendendo sim a tua situação. E eu oro pela tua situação. Mas você não tem que correr atrás de nada. Então, se alguém aqui está correndo atrás de alguma coisa, tem que entender. Desculpa eu te falar. Vai correr atrás a vida inteira. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão. A Bíblia diz que os sinais me seguirão por toda a minha vida. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. Então aqueles que não creem correm atrás. Aqueles que não creem ralam e vão morrer ralando. Não, pastor, porque eu não fui na igreja? Porque eu estou ralando, né? Estou correndo atrás, pastor. Então, eu sinto muito. Ele diz, não é o que eu queria lhe dizer. Mas tu vai ralar o resto da vida. Se você não começar a crer na palavra de Deus. Não, mas eu não tenho que correr atrás, então? Não, eu falei isso. Eu falei que não vem no culto porque está ralando. Ralar tem que ralar sim, eu ralo. Eu corro atrás. Mas eu não perco um culto. Não perco, não troco. Não troco, amados. Não troco. Se alguém me ama e quer fazer algo no dia do culto, eu sinto muito. Eu falo, não posso, não vou. Troco o dia que eu vou. Mas o meu compromisso com Deus é com Deus. Não é porque eu sou pastor. Eu já era assim lá antes de ser pastor. Não é, pastor? Quantas coisas nós falamos não, né? Quantas pessoas nós desagradamos para falar, não, eu tenho compromisso na igreja hoje. Eu tenho compromisso com a igreja. Eu tenho crente que tem vergonha de falar que tem compromisso com a igreja. Não tenha vergonha de falar. Porque eu tenho compromisso com a igreja, eu tenho compromisso com Deus. Amém? No Salmo 127, 1 e 2, olha o que está escrito. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, amados, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Mas pastor, mas eu tenho que ir porque aquela pessoa que te espere. E se ela não puder esperar, você muda o dia. Faz alguma coisa, mas não troque.
a tua adoração com o Senhor por causa de coisas do mundo. Deus está sendo bem claro aqui que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Você tem confessado isso na sua vida? Mateus 6,33 está escrito o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar. Não é em segundo lugar. Não é em terceiro lugar. Não é em quarto lugar. Não é em quinto lugar. É triste falar isso, mas tem crente que é assim. Segundo, terceiro, quarto, em quinto lugar. Porque se der, eu vou. Eu faço uma forcinha. Se der, eu vou. Se não der, não tem problema não. Buscai, pois, em primeiro lugar. Não sou eu que estou dizendo isso, igreja. E às vezes alguém fala, mas pastor, não, mas é a palavra. Deus está mandando eu falar a palavra para você. Entendeu? É Deus que está falando. Fala para os meus filhos. Fala para a minha igreja. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Onde começa o reino de Deus e a justiça de Deus, igreja? Na igreja. Então, em primeiro lugar, eu tenho que querer a igreja. Em primeiro lugar, eu tenho que querer estar na igreja. E aí, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo que eu precisar, tudo, não é alguma coisa, é tudo, me será acrescentado. Quer confessar? Amém? Mente de abundância. Nós estamos desenvolvendo mente de abundância. A minha prioridade é o reino de Deus. E eu o busco fervorosamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aplique os padrões de Deus em tudo na sua vida, igreja. Nos teus negócios, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, no teu casamento, nas tuas finanças. Aplique. Aplique. O crente indiferente, ele faz coisas que na sua mente ele pensa que convém, mas não convém. Ele pensa que Deus está aprovando aquela atitude, mas Deus está reprovando. E aquilo passa, né, a ser na vida dele algo normal, mas para Deus é algo anormal. E é quando Deus chama a atenção, é quando Deus repreende, é quando Deus disciplina. Estão entendendo? Filipenses 1:27 diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, vivei acima de tudo. Então é acima de tudo. Não tem nada mais importante do que viver o modo digno do Evangelho de Cristo. Aquele que pensa, vou dizer para você, amados, aquele que pensa que pode ter um relacionamento com Cristo, não vivendo por modo digno do Evangelho de Cristo, não tem relacionamento com Cristo. Não tem, não pode. Se isso puder, então eu paro de pregar a palavra hoje. Se isso puder, amado, sabe, viver como eu quero e achar que tenho um bom relacionamento com Deus, eu paro de pregar. Ué, então eu vou viver assim também? Estão entendendo? Peraí, porque Deus instituiu a igreja, Deus manda congregar, Deus ali insiste em trazer o povo dele para sua casa, para sua igreja, para ouvir a sua voz, para ouvir as instruções. E aí então eu posso viver do jeito que eu quero e falar, porque Deus é comigo, é meu amigão. Não. Deus é misericordioso, mas bonzinho ele não é. Bonzinho ele não é. Ele é justo. Sabe o que é um pai justo? Um pai reto. Esse é o nosso pai.
Não deixa sair da linha. Você pensa que Deus deixa sair da linha? Não deixa. Então hoje talvez, de repente, alguém, né, que está vivendo assim, infelizmente, sempre acontece, né? Sempre tem. Porque, né, o diabo vem, energiza, lança os pensamentos, e aí a pessoa vai alimentando aqueles pensamentos. A hora que você vê, a pessoa não está mais na igreja. Foi embora. E aí vai ainda falar que o pastor está errado. Porque o pastor que não está sabendo, porque o pastor que é mau, vai se converter, meu irmão. Vai aprender a servir a Jesus como eu sirvo. Vai se arrepender aos pés de Jesus e depois vem falar comigo. Porque infelizmente, amados, os crentes estão assim, ousados. Você pensa que sai assim? Não, se não vem falar, faz chegar no nosso ouvido. E eu vou dizer uma coisa para você. Hoje talvez não aconteça nada. É aquilo que eu disse, Deus é misericordioso. Mas os dias passam, os anos passam, e lá na frente essas pessoas vão se arrepender. Pessoas que um dia estavam aqui conosco e hoje não estão mais. Vão dizer: puxa, eu troquei o certo pelo duvidoso. Eu troquei o que era bom pelo mal. Eu estava num lugar onde tinha a verdade. Eu estava num lugar onde eu podia contar com as pessoas. Vão se arrepender. E a Bíblia diz que aquele que diante de mim se levanta, é diante de mim que ele cai. E essa palavra, amados, podem falar o que quiser, está no meu espírito. Eu não abro mão disso porque eu sei como eu sirvo ao meu Deus. Eu sei do meu compromisso com Deus. Não é alguém que vai chegar e falar: pastor, você precisa mudar nisso. Não, muda você. Há 9 anos Deus tem me lapidado. Deus tem me moldado, irmãos. E o compromisso que eu tenho com Deus reflete na minha vida particular. Você quer ver como é que está a minha vida particular? Está muito bem. Está muito bem, irmão. Então, eu louvo a Deus que hoje eu e minha família vivemos acima de tudo e de todos por modo digno do Evangelho de Cristo. Não nos intimidamos por nada. Não nos intimidamos com nada. E estamos indo para a terra do mais que suficiente. Confesse isso. Eu estou firme. Eu vivo de modo digno do Evangelho de Cristo. Amém. Glória a Deus. Você verá os resultados na sua vida. Filipenses 1:28 está escrito assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Então aquele que está vivendo no modo digno de Cristo, amados, pode acontecer o que acontecer, pode se levantar o que for, pode vir intimidação o que for, ele está firme. Amém? Ele está firme. Então, em nada ele se intimida. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus. Então eu vejo, né, um caminho reto e vejo o caminho torto. Eu não posso chamar o caminho torto de caminho reto. Não é? Não posso. Eu não posso. Então como andarão dois juntos se um não está de acordo? Deus é longânimo. Deus vai dando, né, o tempo. Muitas situações nós conversamos, eu e a pastora, nós oramos e falamos: vamos deixar um tempo para Deus se manifestar. Se Deus não se manifesta, a atitude tem que partir de nós. É eu que tenho que tomar uma atitude aqui, irmão. Para a igreja, com a igreja, sou eu, porque Deus cobra de mim. Então quando nós percebemos uma situação contrária, nós conversamos e oramos. E aguardamos, esperamos. Se Deus não faz nada, somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que dizer: viu, vamos aqui corrigir. Vamos aqui acertar. Aconteceu com um abençoado que estava entre nós esses dias. Por um tempo,
Nós fomos orando, esperando, nada aconteceu. Até que depois de um tempo, me procurou, conversou. Esperei mais um tempo e nada aconteceu. Eu fui e o retirei do grupo da igreja. Todos sabem que a igreja tem um grupo. Amém? E este grupo são para frequentadores da igreja. São pessoas que participam, que interagem neste grupo. E há muito tempo esse amado não participava da igreja. Eu retirei. Assim como farei com qualquer outro que não interagir. Porque é um grupo para comunhão. Amém? E passaram alguns dias, viu? Não foi logo de repente, não. Mandou mensagem para mim. O senhor me bloqueou do grupo da igreja? Não, da igreja não. O senhor me bloqueou do grupo Cristo Vive? Desse jeito. Eu falei, sim. Mas por quê? Respeito os teus pensamentos, as tuas atitudes, mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Desse jeito. Aí eu disse, você está muito distante da igreja. Aí ele falou, fiz muitas pessoas felizes com as mensagens que às vezes recebia do grupo. Então assim, se utilizava das mensagens para alguém que estava precisando. Ele falou, eu gostava de ver as mensagens. Aí então eu disse. Aí ele escreveu, vou entender. Eu falei, assim espero. E aí eu escrevi, como andarão dois juntos se um não está de acordo? Aí ele escreveu, concordo. Eu mandei um joinha. Encerramos a conversa ali. É sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno, eu não sou do maligno. Então se a pessoa quer ficar no mundo, quer ficar em bares bebendo cerveja, com churrascos com ímpios, tem mais prazer na companhia de ímpio do que com os irmãos, com os santos. Quer andar? É um pé no mundo e um pé na igreja. Concorda comigo, sim ou não? Para nós não serve. É inimigo de Deus. Uma pessoa dessa é inimiga de Deus. Porque ela ama mais o mundo. Ela não ama a igreja, ela não ama a palavra. E detalhe, ela não quer o conserto da sua vida. A ponto de, quando vem a verdade, quando vem a palavra, se incomoda. É nítido, nós percebemos que a carne ativa. Então, nós que estamos firmes não somos intimidados por nada. Nós que estamos firmes e sabemos o que estamos fazendo para Deus, não somos intimidados. Mas pastor, mas tem que cuidar da ovelha. Se você não estiver recebendo cuidado aqui, você venha falar comigo. Porque aí eu estou falhando. O pastor está falhando. Se você não estiver recebendo alimento aqui para a tua vida espiritual, eu estou falhando com você. Porque o pastor é para isso, é para dar alimento para as ovelhas. Então, a partir do momento que eu não mais me interessar em trazer o alimento sólido, não mais me preocupar em preparar aqui a palavra de Deus para trazer para a tua vida, então eu estou falhando com você. Mas enquanto a minha vida for de dedicação, a minha vida for de abnegação, a minha vida for de, se doar para trazer para você o bom alimento, eu estou cuidando muito bem de você. Eu estou cuidando muito bem de você. Amém? Porque é pela palavra que você cresce. É pela instrução de Deus que você cresce. É pela correção de Deus que você cresce. E isso é a função de um pastor. Amém? Tito 1,5 diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Então o que tem que colocar em ordem, tem que colocar em ordem, nós não podemos discutir. Coisas que precisam ser colocadas em ordem, amados, não são coisas para debates. Não pode. Mas pastor, mas por que assim? Mas amado, tem que colocar em ordem? Tem, então coloca. Mas é muito assim. Não, não é muito assim. É muito a palavra. É muito a palavra. E eu louvo a Deus por isso.
Então quem quer a palavra tem prazer nisso. Quem não quer a palavra se incomoda quando o pastor vem com algo para colocar em ordem. Quando o pastor vem falando de um modo diferente para colocar em ordem. Então aquele que ama fala, opa, é assim mesmo, glória a Deus por isso. Para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então aquele que Deus levanta para guiar uma igreja, para conduzir uma igreja, tem que colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem. Assim como na vida das ovelhas, aquilo que há de restante para colocar em ordem, tem que ser colocado em ordem. Você não vai poder entrar na terra do mais suficiente sem colocar em ordem o que você precisa colocar na tua vida. Amém? Então só vai entrar na terra do mais suficiente, só vai usufruir da terra prometida quem colocar tudo em ordem. Então se há coisas pendentes, se há coisas restantes para ser colocado em ordem, não adia. Seja rápido. Se acerte com Deus. Amém? É necessário corrigir, igreja. Aquilo que não está certo tem que ser acertado. Mas por quê, pastor? Porque nós estamos sendo ensinados por Deus. Nós estamos sendo preparados por Deus para receber o melhor período de nossas vidas. Eu creio nisso, eu não abro mão disso. Então a nossa mente está sendo renovada pela palavra de Deus culto a culto. Então, palavras maravilhosas vieram nos preparando para um algo abundante, para um algo infinitamente mais. E agora Deus vem com uma palavra de alinhamento da nossa vida espiritual. Então, são os radicais na palavra, irmão, que vão viver uma vida abençoada. Ouça isso e receba isso para a sua vida. Os mornos não vão ter alegria, não vão ter prazer, não vão ter a vida abençoada. Mas os radicais, sabe, aqueles que se lançam na palavra, aqueles que lutam pela palavra, aqueles que têm uma postura firme na palavra, esses vão experimentar esta vida abençoada que Deus tem. Um pé na igreja, um pé no mundo, quem vence é o mundo, tá? A pessoa pode até demorar um pouco, mas quem vai vencer é o mundo. O que é demorar um pouco? Ela pode até ficar um tempo na igreja e parecer ser, né, um crente firme em Jesus. Mas mais dias, menos dias, o que vai manifestar é o que tem mais poder. E infelizmente, amado, o crente que está com um pé na igreja, um pé no mundo, ele vai ceder ao mundo. Ele vai preferir os prazeres do mundo, né? O mundo engana, o mundo seduz, o mundo prende, o mundo apresenta trevas como se fosse luz. Ou seja, é mal como se fosse bom. Não tem problema não a gente ir ali num bar na esquina, sentar numa mesa e tomar uma cerveja. Que mal que eu estou fazendo? Tem crente assim. Quer dizer, tem salvo em Jesus assim. Eu não vou chamar de crente, não posso. Então, pôr em ordem, está no telão, pastor? Pôr em ordem as coisas restantes, no grego, no original, é talepanta. Significa pôr em ordem o que está errado, organizar a vida, defender a fé cristã, lutar pelo evangelho, comprometer-se com o reino, não procrastinar, colocar a mão no arado sem olhar para trás. Amém? Glória a Deus. Você entendeu? Você entendeu, igreja? O que é pôr em ordem? Tito 1,6 está escrito assim: alguém que seja irrepreensível. Então, amados, para servir a Deus, sabe, para dar testemunho da glória de Deus,
para dizer, sabe, verdadeiramente sou crente, sou verdadeiramente um filho de Deus, abençoado, tem que ser esta pessoa aqui. Alguém que seja irrepreensível. Marido de uma só mulher. Então o adultério passa longe. Cobiçar passa longe. Que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Não são filhos sem educação. Não são filhos que querem mandar nos pais. Não são filhos que ficam, sabe, desdenhando de uma correção quando um pai faz. São filhos crentes. São filhos que conhecem o respeito que tem que dar um pai e uma mãe. Porque tem pais e mães que sabem educar os filhos, sabem demonstrar o amor de Cristo. Quando se diz respeito também em correção. Porque se nós amamos nossos filhos, nós temos que corrigi-los. O pai e a mãe que deixa o filho solto vai ser envergonhado por esses filhos. O pai e a mãe que não corrige um filho, uma filha que seja, vai ser envergonhado por ela. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso, que aquele que retém a vara, ele será envergonhado. Eu sempre ouvi um ditado da minha mãe. Eu guardei isso comigo. O cipó se coxa enquanto é novo. Porque depois, meu amado, você não coxa mais. Por isso a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, para até quando ele for velho, ele não se desvie dele. Quando uma pessoa, eu digo por mim, eu, os meus pais ali, louvo a Deus pelo pai, pela mãe que Deus me deu, a modo deles, eles tentaram me educar. E eu entrei na cinta, meu irmão. Várias vezes, não foram poucas. E eu louvo a Deus que eu entrei na cinta. Nas varinhas de flor, que minha mãe não tinha uma cinta, na hora ela quebrava um galinho e dava nas minhas pernas, irmão. Eu ia tomar banho com as pernas cheias de vergão. Louvo a Deus pela educação que minha mãe e meu pai me deram. Meu pai nunca bateu em mim. O dia que ele deu um tapa em mim, eu urinei nas calças, de tanto medo e respeito que eu tinha pelo meu pai. A modo deles. Hoje eu não corrijo meus filhos assim. A palavra me ensinou. Mas para quem observa, percebe o respeito que eles têm pela minha vida, o temor que eles têm. E assim eu faço com que eles tenham pela mãe deles. Pais que deixam filhos soltos serão envergonhados. Filhos crentes não são apenas aqueles que vêm para a igreja com os pais. Ouça bem isso. Porque nós temos aqui uma salinha que procura dar o ensinamento da palavra e pela palavra dar a boa instrução às nossas crianças. Mas a educação vem de casa. Educação, amado, vem de casa. Vem de berço. Aqui nós não temos professores para educar filho. Assim como as escolas particulares e públicas não têm obrigação de educar filho de ninguém. As escolas públicas e particulares, elas têm que dar um ensino daquilo que uma criança precisa para ser um adulto com conhecimento. Amém, irmã Vera? Mas educar filho, a escola não tem obrigação. A obrigação é nossa, de pai e de mãe. Então aquilo que Deus deu a você, pai e mãe, é tua responsabilidade, vai ser cobrado de ti. Porque um filho crente é aquele que não é apontado. Um filho crente não é aquele que é insubordinado, que não é profano. E conforme vai crescendo, não pode ter um pé no mundo e um pé na igreja. Porque se começar assim, um pé no mundo, um pé na igreja, meu irmão, pode saber que vai ter problema.
A palavra profética está lançada sobre a igreja. Família bendita do Senhor. Se nós não vivermos o modo digno do Evangelho de Cristo, isso não vai se manifestar na nossa vida. Eu tenho que dizer isso. Porque nós estamos esperando isso na nossa vida. Sim ou não? Eu estou. Eu estou. Que os meus filhos sejam reconhecidos como família bendita. Mas se eu não fizer a minha parte, irmão, você pensa que eu ligo quando alguém critica o meu modo de educar os meus filhos? Você pensa que eu ligo? Nem meu pai, nem minha mãe, quando falava alguma coisa, eu falava, eu sei o que eu estou fazendo. É para o bem deles. É para o bem deles, não é para o mal. Eu faço isso porque eu amo eles. Não é porque eu odeio, eu tenho raiva. Não, eu faço isso com amor. Não gostaria de fazer. Assim como Deus. Você pensa que Deus gosta de permitir uma correção na nossa vida? Pensa que Deus gosta de permitir uma disciplina na nossa vida? Um açoite que Deus não tem prazer. Assim como eu. Não tenho prazer. Mas se é necessário, eu não vou ser bonzinho. Eu não vou ser bonzinho. Estão entendendo, igreja? Amém? Porque é assim o nosso Deus. Então eu estou aprendendo com o caráter do meu Deus. Cada dia que passa, Jesus tem que se manifestar mais na minha vida. Cada dia que passar, eu tenho que ser mais parecido com Jesus. O amor constante. Mas é sim, sim e não, não. Nós temos um chamado para viver uma vida irrepreensível. O que é a palavra irrepreensível? Aleluia. Original grego, anekletos. Agora nós sabemos de onde vem o sobrenome do nosso bispo de missões, Daniel Anecleto. Vem daí. O que significa Anecleto? Sem manchas, sem culpa. Então é assim que nós devemos ser e proceder como cristãos. Sem manchas, sem culpa, sem alvos de falatórios, sem alvos de comentários, sem alvos de difamação. Pelo contrário, alvos de bem-dizer. De pessoas somente falando o bem. De pessoas somente elogiando. De pessoas somente exaltando. Amém? O Senhor tem nos dito, o Senhor nos disse em profecia. Está no telão também, pastora? Este ano será abundante e vitorioso. O Senhor trouxe pela palavra. Amém? A segunda mensagem: prepare-se para crescer, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. A terceira mensagem, que foi da quinta-feira próxima passada. Duas últimas mensagens, a penúltima e a última. Tenha uma mente de abundância, porque Deus vai fazer uma obra tal que, se contada, não vão acreditar. Amém? Eu creio. Então, cuidado. Cuidado com o quê, pastor? Para não se deixar dominar por nada. Mais uma vez eu repito: quantos estavam aqui e agora estão aí no mundo? Não, pastor, alguns estão numa igreja de lei. A mesma coisa. Sinto muito falar, amado. O que Deus tem me revelado pela palavra. O mundo e legalismo é maldição do mesmo jeito. Estão entendendo? Então, alguns voltaram para a lei, se deixaram dominar por aquilo que não convém, né? Foram crentes que abriram brechas, né? Abriram brechas para pensamentos errados, abriram brechas para a carne, e o diabo energizou ali e levou para o caminho torto novamente. Crentes que abriram brechas para bebida,
né? E nós vemos nas redes sociais o crente postando garrafa de cerveja aí, né? Como se fosse bonito, uma latinha de cerveja, achando isso bonito, achando isso certo. Crentes que hoje saem para beber. Então, hoje eu vou sair, né? A pessoa sai, depois você vê ela sentada bebendo. Então ela saiu para beber. Isso não é ser crente, amado. Isso não é ser cristão. Isso não é vida de santidade. Isso é fazer com o corpo libertinagem. Então aquele que for fiel será colocado no muito por Deus. Amém? Então você está aqui hoje ouvindo isso. Eu espero que você esteja recebendo isso. Eu espero que você esteja percebendo a voz de Deus. Eu espero que você esteja com o teu espírito absorvendo tudo que Jesus está falando. Porque você está tendo a oportunidade de pôr em ordem as coisas restantes. Você está tendo a oportunidade de ter o melhor ano da sua vida até hoje, até agora. Se até 2016 você não teve, sabe, a alegria completa, a vida que você queria, 2017 é a oportunidade que Deus está lhe dando. E Ele vem com palavras proféticas, alimentando a nossa fé, expandindo a nossa mente para algo grande. E hoje vem com uma palavra dizendo: olha, você sabe que isso é errado. Olha, você sabe que essa atitude é errada. Você sabe, porque o meu espírito testifica no seu espírito. Não precisa o meu servo falar. Você é ensinado por mim. Aleluia. Porque assim está escrito: Ele nos ensinará todas as coisas. Então Ele fala por este altar e testifica no nosso espírito o que precisa ser acertado, o que precisa ter o conserto, as coisas restantes que ainda precisam, sabe? Romper totalmente com o mundo, com as coisas do mundo, romper com ímpios, romper com pensamentos errados, romper com julgamentos errados, romper com os prazeres do mundo, aquilo que ainda me chama, aquilo que ainda fala mais alto na minha vida. Romper, dizer não, basta, chega, acabou, agora é outra vida com Deus. Então você está tendo essa oportunidade, irmão. Você está tendo essa grande oportunidade e este privilégio que Deus está lhe dando. Isaías 22:22 diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Aleluia. Essa chave, irmão, ouça, está falando a respeito de Jesus. Quem habita em você? Então esta chave é a teu respeito. Você precisa entender isso. Você precisa trazer essa chave para a tua vida. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Então o que precisa na sua vida ser aberto, se a tua vida estiver em ordem, esta chave abrirá. Na sua vida o que precisa ser fechado, porque na nossa vida nós temos isso, o que precisa ser aberto e o que precisa ser fechado. Então, se na minha vida eu estou buscando colocar as coisas em ordem, o que precisa ser fechado, e eu não tenho poder para fechar, essa chave fechará.
Por quê? Quando você faz isso, quando você põe as coisas em ordem, esta chave opera a teu favor, irmão, minha irmã. Versículo 23 diz: fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Então você é um trono de honra para a casa de seu pai, para a casa do Pai Celestial. Então aquele que não se deixa dominar por aquilo que não convém, este receberá a honra do Pai. Você está fincado em um ministério firme, irmão, minha irmã. Você está num lugar onde Deus fala, e a voz de Deus é clara, é nítida. Então você está num ministério que tem compromisso com a palavra de Deus. Um ministério que teme a Deus e que vai prosseguir firme com o lícito de Deus, com o que convém. A profecia, ela é a teu respeito. Ela é para você. Ela é para tua casa, ela é para tua família. Família bendita do Senhor. Esta é a profecia para este ano na nossa vida. E eu creio. Isaías 61, versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Que assim seja na tua vida, porque assim disse o Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.